Então, outro componente que a gente costuma utilizar bastante, tá, que a gente chama de caixa combinada, né? O que a gente também chama na aplicação de combo box. O que esses componentes permitem? Tá? A gente tem uma lista de elementos e, em geral, a gente só vai permitir a seleção de apenas um. Tá? Ah, mas qual que é a diferença disso e ter usado o Radio Button? Né? Então, quando a gente está pensando em opções, né, o que acontece com a caixa de combinada? A caixa combinada ela tem duas flexibilidades. Primeira, como ela só aparece a opção que está selecionada, ela ocupa menos espaço na interface. Né? Enquanto, por exemplo, aqui nessa figura, eu tenho 4 opções para selecionar. Se eu tivesse que fazer isso no Radio Button, eu tenho que ter 4 linhas na minha interface, mais o espaçamento entre cada linha. Então, isso ocupa um espaço significativo da minha interface. Quando eu uso a caixa combinada, ela só vai aparecer todas as opções quando eu clico no componente. Então, obviamente, ele usa menos espaço na exibição nessa interface. E eu já sei que eu tenho opções ali dentro, mas elas não estão todas visíveis. O que acontece isso? Primeiro, vai reduzir o espaço. Segundo, se eu tiver muitas opções, a minha interface não fica tão poluída, tão cheia de elementos que podem muitas vezes confundir o usuário na hora de fazer a seleção. Outra vantagem que a caixa combinada possui é que ela permite, né, a gente tem que fazer uma programação adicional, mas ela permite que eu crie uma opção que não está disponível ali. É um pouquinho diferente do Radio Button, que já tem as opções pré-definidas e com o Radio Button não é possível criar uma nova, direto. Tá? Você não tem como fazer isso direto, tem que fazer uma programação muito extensa. Com a caixa combinada, não. No próprio código dela, na própria definição dela, a gente já pode fazer edição ou não de um novo valor. Então, ela tem essas duas vantagens. O espaço, né, visual, e a possibilidade de edição de novos valores. Tá? Outro tipo de componente muito utilizado são as list boxes. Tá? Elas, na verdade, vêm para substituir tudo que a gente viu ali. Elas podem substituir o Radio Button, ela pode substituir o Checkbox e pode substituir o Combo Box. Tá? Por quê? Porque na List Box eu posso dizer que é para selecionar só um elemento ou para selecionar vários. Então, se eu botar para selecionar só um, ela vai substituir o Radio Button e a List Box. Se eu falar que ela pode selecionar vários, ela vai estar substituindo a Checkbox. Né? Então, qual que é a vantagem de utilizar a List Box em relação a isso? Ela ocupa pouco espaço também, então a gente pode definir quantas linhas são visíveis ao mesmo tempo. Então, por exemplo, posso dizer, eu quero aqui no exemplo, ela tem 6 linhas, mas eu poderia colocar só 4 ou 3, né? Aí já começa a ficar meio estranho, mas eu posso colocar a quantidade de linhas que eu quero visível. Mas, dentro da lista, pode ter centenas de elementos que podem ser utilizados. Né? Então, ela se torna um componente que é bastante versátil, né? Então, tanto na visibilidade, na quantidade de elementos e na forma de seleção, né? Mas ela também é um elemento compacto para ser visualizado. Tá? Então, a List Box tem essas vantagens. O que acontece em geral é que muitas pessoas acabam abusando do uso das list boxes, tá? E aí ela fica meio confusa em alguns momentos para o usuário. Então é bem interessante quando você utilizar numa aplicação, você definir quando exatamente vai usar a list box e não usá-la para tudo. Né? Sempre lembre que você tem mais outras opções de componentes, né? Como os Radio Buttons, os Checkbox e as Combo Box. Então a gente precisa utilizar cada componente com uma certa parcimônia, tá bom? Outro componente que a gente quer mostrar são os text fields. Tá? Os text fields, ele na verdade é só essa caixinha aqui, tá? Só esse retângulo para você poder fazer a digitação de valores, certo? O text field, ele só permite digitação de strings. Poxa, mas se eu quiser fazer um text field que digite numérico, não tem problema. O que você vai fazer? Ele vai digitar
como se fosse uma string, então o teu número vai ser armazenado como se fosse um texto, e aí você depois pode pegar um componente e fazer a conversão da string para um número. Tá, mas e esse textinho que aparece muitas vezes do lado do text field? Ah, isso já é um outro componente, que são os JLabels. Então a gente muitas vezes usa os dois juntos. A gente usa um JLabel para indicar o que tem nesse, para que serve esse campo, né, esse text field, e um text field. Então, mas a gente tem que lembrar que são dois componentes. Um para esse texto fixo, que é um JLabel, tá? E outro que é o campo de texto, ou seja, o text field. Então a gente nunca vai ter um que faz tudo. Tá? Se tiver, é porque ele está criando uma interface nova para você, mas são sempre dois componentes que a gente tem aqui.